Hoje eu vou te mostrar um dia real na estrada, daqueles que começam simples, mas que vão mudando a cada minuto, sem você nem perceber. E já começou daquele jeito. Logo no início da viagem, me deparei com um ônibus parado na beira da pista. E quem vive na estrada sabe, esse tipo de situação nunca é simples. Pode parecer tranquilo, mas é exatamente ali que mora o risco. Você nunca sabe se alguém vai descer de repente, se alguém vai atravessar sem olhar, ou até se o próprio ônibus vai sair sem aviso. Então não dá pra confiar, tem que ficar atento a tudo. Reduzi a velocidade, mantive distância e fui passando com calma, observando cada detalhe ao redor. Olhando pra frente e pros lados, tentando prever qualquer movimento. Porque na estrada antecipar é tudo. Segui viagem e por alguns segundos parecia que o caminho ia ser tranquilo. Mas estrada não funciona assim. Não demorou muito pra surgir outra. Situação que exige experiência e decisão rápida. Precisei ultrapassar uma carreta. E nesse momento, não existe espaço para erro. Ultrapassar na estrada não é simplesmente acelerar. É uma das manobras que mais exige atenção. Você precisa olhar tudo ao mesmo tempo. Ver se vem carro na outra mão. Calcular a distância, o tempo, a velocidade. É coisa de segundos, mas que pode dar muito errado se for mal feito. Fiquei observando por um tempo, esperando o momento certo. Não adianta ter pressa, porque na estrada, pressa é o que mais causa problema. Quando vi que dava, acelerei com consciência, mantendo o controle, sem arriscar além do necessário. Passei pela carreta e voltei para minha faixa com segurança. Mas mesmo assim, a sensação nunca é de alívio total. Porque quem anda na estrada sabe, quando você acha que já passou pela parte mais complicada, é aí que pode surgir algo inesperado. E naquele momento eu já sentia que o dia ainda ia trazer mais coisa pela frente. Segui rodando, observando o movimento, tentando manter o ritmo, mas sempre atento. Porque na estrada você não pode relaxar. É o tempo todo ligado, analisando, prevendo, reagindo. E foi aí que eu percebi, aquele dia não ia ser comum. Segui viagem depois da ultrapassagem, mantendo o ritmo, mas com a atenção sempre lá em cima. Porque na estrada não existe momento de descanso total. Quando parece que tudo está sob controle, é justamente aí que alguma coisa diferente pode acontecer. O movimento continuava constante, e cada veículo que aparecia exigia uma leitura rápida da situação. Distância, velocidade, comportamento dos outros motoristas, tudo precisa ser analisado em segundos. E foi nesse cenário que surgiu mais uma situação que muda completamente o ritmo da viagem. Mais à frente, me deparei com uma carroça de burro na pista. Pode parecer algo simples, mas não é. Na verdade, esse tipo de situação exige até mais atenção do que muitos veículos grandes, porque o comportamento é imprevisível. O animal pode se assustar, pode mudar de direção, pode parar do nada. Então, na hora, reduzi a velocidade e comecei a observar com mais cuidado ainda. Mantive distância, evitei qualquer movimento brusco e fui passando com respeito ao espaço daquele momento. Na estrada não é só sobre você, é sobre entender tudo que está ao seu redor. Depois de passar pela carroça, segui mais um pouco pela pista, tentando manter o fluxo da viagem. Mas a sensação era clara. O dia ainda não tinha mostrado tudo. Continuei filmando, observando o movimento, até que tomei uma decisão que mudaria completamente o cenário. Resolvi sair da pista e entrar em uma estrada de terra. E aí tudo muda. O asfalto, que até então oferecia um certo controle, fica para trás, e o que vem pela frente é um terreno completamente diferente. Logo nos primeiros metros já dá para sentir a diferença. O chão não é regular, existem buracos, pedras, partes mais soltas, e isso exige uma adaptação imediata. A velocidade diminui, a atenção aumenta, e cada detalhe passa a não importar ainda mais. Na estrada de terra você precisa ler o caminho o tempo todo. Não dá para simplesmente seguir reto. É preciso escolher por onde passar, evitar os pontos mais difíceis, manter o controle. A poeira começa a subir, o cenário muda, e o silêncio também é diferente. Não tem mais o mesmo barulho constante da pista. É um ambiente mais aberto, mas ao mesmo tempo mais imprevisível. E quanto mais eu avançava, mais ficava claro que aquela parte da viagem exigia outro tipo de cuidado. Ali, qualquer distração pode virar problema. Segui avançando, ajustando o ritmo, mantendo o foco total. E mesmo com tudo isso acontecendo, ainda vinha aquela sensação de que algo inesperado podia surgir a qualquer momento. Porque na estrada, principalmente em lugares assim, você nunca tem controle total da situação. E foi seguindo nesse clima, entre atenção e expectativa, que eu continuei avançando, sem saber exatamente o que ainda estava por vir. Seguindo pela estrada de terra, cada metro parecia trazer uma sensação diferente. Depois de tudo que já tinha acontecido, eu continuava atento a cada detalhe. O terreno irregular, a poeira, os pequenos obstáculos, tudo exigia concentração total.
Não dava para relaxar. E mesmo assim, tinha aquela sensação de que algo ainda podia acontecer. Porque na estrada é assim. Quando você acha que já viu de tudo, é justamente aí que surge o inesperado. E foi exatamente isso que aconteceu. Do nada, um TU cruzou na minha frente. Foi rápido, muito rápido. Por um instante, tudo acontece ao mesmo tempo. O olho vê, o cérebro tenta entender e o corpo precisa reagir imediatamente. Não dá tempo de pensar muito. É reação. Segurei o controle, ajustei o movimento e consegui passar sem problema. Mas aquele momento mostra exatamente como a estrada pode surpreender. Um segundo de distração ali poderia ter causado uma situação complicada. Depois disso, segui mais alguns metros, ainda mais atento do que antes. A mente fica ligada, o corpo responde diferente. Você passa a observar ainda mais cada detalhe ao redor. E como se não bastasse, mais um ponto exigia cuidado logo à frente. Uma passagem de riacho. Pode parecer algo simples para quem vê de fora, mas quem está ali sabe. Qualquer erro pode complicar. A água no terreno molhado, a possibilidade de escorregar, tudo precisa ser avaliado antes de passar. Reduzi a velocidade, alinhei bem o caminho e atravessei com calma, sem pressa, sem arriscar. Depois da travessia, segui viagem já sentindo que o destino estava próximo. A paisagem continuava a mesma, mas a sensação era diferente. Era aquela mistura de alívio com aprendizado, porque cada situação vivida ali ensina alguma coisa. Cada decisão, cada reação, cada momento, tudo conta. E aos poucos fui me aproximando do destino final. Depois de tudo que aconteceu, de cada trecho, cada desafio, finalmente cheguei. Mais um dia na estrada concluído. Mas não é só sobre chegar, é sobre tudo que acontece no caminho. É sobre estar atento, respeitar cada situação e entender que a estrada nunca é igual. Quem vive na estrada sabe. Não existe rotina, existe experiência. E cada viagem é única.